bom dia a todos. Hoje damos prosseguimento aos nossos diálogos históricos do Arquivo Público Municipal de Bagé. Hoje contando com a presença do seu Jumar, comerciante em Bagé há muitos anos, altamente relacionado em Bagé, toda a comunidade bagiense. Mas eu vou lhe chamar, a partir de agora, não o seu Jumar, como todo mundo, vou começar a lhe chamar de Professor Jumar, porque pouca gente talvez saiba que ele é formado, tem curso superior e, além de tudo, é um grande estudioso, obviamente não poderia ser diferente, da Palestina. Então, nós vamos começar, seu Jumar. Eu gostaria de saber a sua data de nascimento, gostaria de saber aonde o senhor nasceu e como o senhor veio parar em Bagé. Essas seriam as primeiras informações que o senhor vai deixar gravado para a posteridade, para toda Bagé, pelos próximos 100, 200 anos, registrada a sua presença, a sua participação na comunidade bagiense, que eu tenho certeza que hoje o senhor é bagiense, pelo menos de coração. Quando é que o senhor nasceu? Bom dia, Cláudio, bom dia, Tamile, bom dia para todos os assistentes. Que assistem. E eu vou partir aqui meu nome, né? Meu nome é Jumar Eid Ahmadi Laila. Eu nasci em 20 de maio de 1937 na Palestina. E isso ela fica mais ou menos uns 20 quilômetros de Jerusalém. Uhum. Eu nasci nessa data, eu estudei. Estudou lá? Eu estudei, eu fiz até oitavo ano, porque lá é diferente. 6 anos primário, mais 3 secundário e mais 2 de especialização, mais ou menos. Qual é a área que vai... Sim, a área técnica que vai escolher. Exatamente. Então, eu concluí o básico, né? Uhum. O básico, os primeiros 6 anos, e fiz mais 3 anos numa cidade próxima. Né? Lá na Palestina Na ainda. Palestina, porque lá é uma região muito densa, tem bastante população. De cada 4 ou 5 quilômetros, mais ou menos, existe um núcleo agrícola. Uhum. Vamos fazer uma cidade pequena, né? Sim. Porque você já vem do tempo das aldeias, seria uma aldeia. Do berço da humanidade, porque os palestinos, a data da existência dos palestinos, dos filisteus, volta para mais de 10 ou 11 mil anos a existência. Para dizer que, então, com esse tempo, as terras foram divididas e ficou aquela densidade demográfica, né? Uhum. Portanto, em 1917, terminando a Guerra Mundial, né, como que os árabes foram para o lado dos aliados contra a Turquia, um domínio que durou 400 anos, e ficaram com aquela promessa de ter a sua liberdade. E quando eu falo os árabes, eu abranjo todo o mundo árabe. Desde o norte da África até o Golfo Pérsico, né? E pelo Mediterrâneo, partindo. Antigamente não tinha, tem a Saudita, tem os agora Emirados, porque não existiam, foram criados nos 50, 60, né? O petróleo. A Síria, tem o Iraque, a Síria, a Palestina, o Egito, o Iêmen, né? Uhum. E o Sudão. Professor, eu só queria, desculpe eu lhe interromper, mas nós vamos explorar bem essa questão da Palestina. Eu quero algumas explicações, porque eu reconheço a minha total ignorância nesse assunto. Mas eu queria primeiro caracterizar a pessoa do professor Jumar. Quer dizer que ele nasceu na Palestina, a 20 quilômetros mais ou menos
de Jerusalém, tá? Estudou a educação básica, os 6 ou 8 anos que o senhor falou? Em Conformalik, 6 anos, mais 3 anos numa cidade próxima. Numa cidade próxima. Então aí, mais ou menos, o senhor já estava com uns 15 anos. E aí que o senhor veio para o Brasil, como é que foi? A partir da onde? A partir da invasão de Israel, você tem que ser um motivo por que é que eu vim. Isso, pois é. Meu pai, ele sempre residiu no exterior, na Colômbia, e depois voltou, depois tornou voltar para a Colômbia. E nesse período, né, ele não estava presente, então aonde vem a invasão de Israel. De 48, 1948, se a gente vai voltar depois para falar sobre a história. Né? Em 48, eu estava estudando, e eu, sabe, quando é jovem, adolescente, que ele não pensa em nada na realidade. Claro. Né? Quase estava terminando o 2º grau, né? Falta 1 ano, 2 anos de especialização. E vem a invasão de Israel na Palestina, né? Então vem aquele fluxo de gente correndo, saindo da guerra. Sim. É uma guerra, na verdade, um verdadeiro genocídio, porque eles fizeram começar fazer um tipo de terrorismo, né? Que Israel naquela época tem uma invasão, né? Invasão, quase próximo ao que hoje está acontecendo aí da Rússia e da Ucrânia. Mas depois nós vamos falar. Automaticamente os meios de trabalho, aquela densidade, né, de tanta gente que saiu, não deixou oportunidade para a gente, para nenhuma pessoa ter mais futuro próximo. A guerra de um lado, mercado de trabalho saturado, e tu vê como as guerras que traz sequências. E os palestinos excluídos, inclusive, né? E os palestinos, foi o maior desastre, eu acho, que a humanidade conheceu, né? Então, Israel entrou, invadiu, né? Expulsou simplesmente, ele deixava um caminho e fuzilava que vinha na frente. E todo mundo saiu para o campo, para as montanhas, pensando que eles podiam voltar amanhã, depois. Tá? Mas eles se espalharam pelos países vizinhos. E o senhor foi para a Colômbia? Não, meu pai estava na Colômbia, não tinha voltado ainda, estava lá. Com isso, o meu pai já voltou depois, em 1952, 53. Com isso, tornou difícil a vida para todo mundo. Aí o meu pai, ele tem mais visão, mas falou, olha aqui, por que você não vai lá nos teus primos, né? Porque eu tenho um tio que estava na Colômbia, depois ele vem para o Brasil, para a cidade de Lins, né? E tem outro primo também que veio para cá. É considerada a primeira migração dos palestinos depois de 48, né? Por causa da guerra. Então, eu falei, não tem problema, tá? Estou por tudo, eu estou lá, vamos lá. Eu fui para a Síria, para uma embaixada da Síria, né? Eu tinha 18 anos, mais ou menos, 2, 3 meses. E aí ele olhou para mim, adolescente, onde é que tu vai? Estou indo para o Brasil. Naquela época, só agricultores que eles assinam. Eu, na realidade, eu nasci na agricultura e tudo, mas eu tenho parente lá, eu tenho meus tios, não tem problema. Facilitou, voltei. Depois de um mês, despedi da minha família e fui para Beirute, que é onde a gente embarcamos num navio corrente, um navio argentino. Uma viagem de lá para cá leva quase um mês, 25 a 30 dias. Passamos por Itália, passamos um dia,
de 2 dias, visitamos uns lugares lá. Depois a Espanha, né? Em Espanha eu me lembro que eu desci lá com 2, 3 amigos que me acompanham lá, e nós se perdemos na cidade, porque você entrou numa galeria, tu sai em outro lugar, na hora de voltar, e perdeu. O pior que faltava quase meia hora para a saída do navio, era essa. Eu cheguei, a sorte que eu falava bem o inglês, porque o inglês é como o português é o espanhol. O inglês era obrigatório, a gente falava bem, né? Aí eu cheguei no soldado e falei, I'm going to Brazil, please. Me chamou um táxi, botou a gente no táxi dele. Quando chegamos no navio para embarcar, eles já estavam dando o último aviso, né? E estavam recolhendo a escada. Aí entramos e 10 minutos depois, perdi. Foi na hora certa. Para te ver como é que a gente estuda, tudo é válido na vida, né? Com certeza. Então, aí eu diverti bastante, né? Primeiro, aquela saudade da família. Quando a gente sai e volta para trás, a gente fica com aquela tristeza, aquele carinho dos pais, mãe, amigo da terra. Aí eu me acordei. Eu estou enfrentando a realidade, né? E viajamos mais ou menos até São Paulo? Não, Rio de Janeiro? Não. Primeiro a Espanha, depois no Portugal. No Portugal, para ver como é que as coincidências. Tinha uma família que está vindo para o Brasil. E tem um guri da minha idade, e nós se encaixamos, mais ou menos. Falei, olha aqui, você me ensina português e eu te ensino árabe. Então nós conversamos. Aí é uma viagem longa, né? Com certeza. Olha aqui, aí mais ou menos 15, 20 dias. Quando cheguei no Brasil, primeiro chegamos no alto mar da Bahia, mas não chegamos ele atracou longe da cidade, né? E seguimos para o Rio de Janeiro. Olha que quando cheguei ao Rio de Janeiro, não é aquele que está... Era tudo verde, aquelas montanhas, aquelas coisas, aquela alegria que me deu. Só não ver a beleza do Brasil assim, me abriu o coração. Sim, porque o senhor não conhecia a paisagem daqui, é completamente diferente. Completa. Aqui é tropical, aqui, e lá o clima é como aqui, o clima. Jerusalém é igual ao Bagé. Eu cheguei lá, eu tinha mandado uma carta para meus primos, e eu cheguei antes da carta. Chegou antes. Porque para mandar para o navio, cheguei antes da carta. Eu cheguei lá, desci no Santos, não tem ninguém. Então eu falei, cheguei, era tarde demais, né? E peguei um ônibus, né? E segui para São Paulo. E cheguei em São Paulo, era 7, 8 horas de noite. São Paulo era um lugar tranquilo, de paz, você andar, se virar, não tem... Mas eu cheguei longe do centro, mas fica mais ou menos a umas 4 ou 5 quadras da rua 25 de março. Eu tinha uma mala, minha bagagem, salvo, saúde, claro. E pronto para enfrentar tudo. Falou, anda tal, você vai chegar na rua 25 de março, passando a praça, dobra a direita, aí você chega, já tem vários hotéis. Eu peguei, segui, né? Cheguei lá, entrei, era um restaurante. Eu disse para o cara, não, você vem da parte, deixa a tua mala, vai arrumar um lugar aqui, né? Tem um hotel. Eu peguei, arrumei um lugar lá, e fiquei sozinho naquele dali, né? Porque da minha cidade tinha um modelo, mas sabe, todo mundo sai. Claro. Aí o senhor trabalhou algum tempo lá em São Paulo? Como é que é? Não. Aí eu fiquei no hotel 1 dia, 2 dias. Um cara que tinha viajado comigo, Sim. Me conhecia, falou, olha aqui, para mim, você tem um primo, tá no hotel. Né?
Aí chegou lá, olha aqui, aqui foi para mim o melhor, o dia mais feliz que eu estava gostando, mas imagina, sem, né, sem poder comunicar bem, embora em árabe, a gente comunica, tem muitos comerciantes árabes assim, e falou, não, você vai comigo. E para onde? Ele mora em Mirassol, fica 10 quilômetros. Na verdade, é uma cidade junto com a outra. Hoje, São José do Rio Preto, ela está 500 mil habitantes. Ela já passou, pegou todas as cidades, aqueles mil, ele ficou com um centro grande. Eu fiquei 4 ou 5 dias com ele. Ele falou, agora, aí meus primos se comunicar, tá, bota ele no ônibus, e nós estávamos esperando. Peguei o ônibus, tá, cheguei lá. E, bom, você tem que trabalhar agora, tá? Não tem problema, né? Me deram as mercadorias para trabalhar, e capital mais ou menos alguma coisa a gente tem, né? E eu iniciei a trabalhar mesmo, mas aqui trabalhar é ambulante. Não tem outra coisa para fazer naquela época. Ambulante, tipo mascate, né? É mascate, isso. Eu cheguei a andar. Eu fui para São Paulo e me apresentou para os comerciantes assim, olha, me responsabiliza, vocês podem dar crédito, dinheiro, sem dinheiro, e voltei. Mas, sabe, o que importa, que naquela época é como essa guerra que está causando, né? O fluxo das pessoas que saem de lá era grande, de Palestina. Então, todos saíam de São Paulo para Lins. Ou de São Paulo para Canoas, né? Então, meu tio, aí cheguei nisso. Cheguei lá, como eu disse, me acomodei, tinha muita gente lá, no hotel, era de um conterrâneo, mesmo lugar, e recebia todas as pessoas que chegavam lá, né? E meu tio, como jamais, o pai do Casalai, do Abderrahim, que faleceu, ele é uma pessoa experiente, de bom coração. Ele direcionava as pessoas, olha, você vai para ao lado de Brasília, né? Que estavam recém-construindo. Isso. E o outro, tu vai para Campo Grande. E eu sei que 2, 3 que vieram, a família Baja está em Porto Alegre, né? Vieram para Rio Grande do Sul. Tem outro veio para Gramado, aquele lado, e outros vieram aqui para a fronteira, né? Mas quando isso aí eu estava já no Brasil, né? Sim, estava em Lins lá. Em Lins. Em Lins eu fiquei 3 meses, eu vi que a situação lá não serve, né? Não é meu objetivo. Como eu estudava, eu queria estudar. Eu queria continuar, faz um ano, falta um ano, 2 anos para me formar. Então, aí em Mirassol eu comecei, no início, trabalhar de bicicleta. Passou um ano, meu primo, que me levou para Mirassol, ele voltou para a Palestina, tinha aberto uma loja, dá um reparo aqui, e trabalhou mesmo com a sociedade. Aí eu, em Lins, fiquei só 3 meses. Eu vi que o lugar não dá... A gente tem visão, não precisa ser grande ou pequeno. Tu vê se você não está vendendo pouco. Então, troca de lugar, né? Claro. Eu voltei já, porque eu tenho visto que é um lugar muito bom para morar, São José do Rio Preto, naquela região. E lá eu tenho esse meu primo, depois mais uns companheiros que vieram de outro lugar, que uns em Neves, outro ao lado, 15, 20 quilômetros de Mirassol, Tanabi, para dizer que tem uma comunidade grande da minha localidade de Mirassol. E Mirassol, a primeira coisa, eu falei, não, eu vou... Aí o senhor foi para São José do Rio Preto? São José do Rio Preto, como aqui, e 7 quilômetros no Trego, aí na saída, né? Na realidade, agora as cidades são juntas. Levava 7 minutos da rodoviária até a rodoviária. Né? E quanto tempo o senhor ficou lá em São José do Rio Preto? Em São José do Rio Preto, a primeira coisa,
eu conheci um parente alugou um hotel lá, mas eu peguei uma residência, turma pegar, eu peguei um quarto, eu fiquei lá estabelecido e cada um a independência. Eu fui fazer, para mim, aprender o português de uma maneira mais, né, mais correta. Eu me lembro que uma moça, o nome dela é Regina, é professora, eu fiz para fazer uma alfabetização. E eu falava com ela em inglês, abria, tem outra professora perto do hotel também, eu comunicava perfeitamente em inglês. Por que não é inglês? Como é que eu vou ensinar inglês? Você não fala português, sabe? Afinal, aí eu me adaptei lá. Adaptei bem, eu fiz em 2 meses 2 meses de tipo mudar, de aprender, Sim. mais ou menos. Ela me aconselhou a fazer um curso. Aí tu faz 4 anos, 5 anos num ano só. Sim, o artigo 99 antigamente seria isso? Eu não sei qual é o artigo. Eu comecei a estudar noturno, né? E trabalhar de dia, né? Passou um ano, eu já tinha mais ou menos condição de trocar a bicicleta, já comprei Jeep. Já comprou um Jeep? A Jeep, né? Jeep, 1957. Era quase novo, né? Eu comecei a trabalhar, né? Em São José do Rio Preto tem uns amigos libaneses, né? Eles têm uma fábrica de sutiãs, de roupas de lingerie. Assim, eu falei, por que você não vende por atacado, assim, para nós, assim? Até que eu tenho uma sociedade com ele depois, 2, 3 anos. Mas o meu objetivo é estudar primeiro, né? Terminei de estudar e tive uma visita de um tio que morava em Dom Pedrito, que me visitou lá. Ele falou, não, o que está fazendo aqui? Vai lá, que é um lugar bom. Ele tinha uma loja aqui em Dom Pedrito. Não tem problema. Concluí os 3, 4 anos, né? Eu estudava demais, era mais decoreba. Eu decorava quase tudo, mas no sentido da frase eu entendia. Eu dominei perfeitamente o português, terminei. Quando eu terminei o 4º ano, o secundário, vamos dizer, né? Eu falei aqui, eu quero estudar engenharia. Eu era bom nessa parte, né? Álgebra, matemática, física, química, né? Mas em São José do Preto não tinha. Tinha medicina, tem curso de filosofia, tem tudo, mas menos engenharia. Tinha no Rio Claro uma. Eu falei, não, já que é meu tio, primeiro eu vou fazer uma visita, né? Aí veio a Dom Pedrito visitar o tio. Aí eu vim para Porto Alegre. E esse tio é o gancho, que lhe puxou para a fronteira. Para te ver como é que é, coincidência tudo, né? Aí eu cheguei em Porto Alegre eram 8 horas de chão batido. Cheguei em Dom Pedrito. Veio de carro de lá ou veio de ônibus? Não, eu peguei o avião. Desci em Porto Alegre. Até que um cara lá me tirou uma caricatura, assim, como é que eu tenho? Deve estar por aí. Mas eu gostei, né? Eu vi que o clima é o mesmo. É mais ou menos o gaúcho. Ele é mais comunicativo, mais aberto. O clima se adapta, a comida não traz. Tinha muita comunidade, nossa comunidade em toda a fronteira já. Sim. E naquela época o fluxo era de fronteira estava uma coisa incrível, né? As pessoas abriam os lugares, compravam caixas fechadas, né? E eu falei, moça... Tinha muito dinheiro, muito capital. Já, em Livramento, né? Em Dom Pedrito, eu fui até Quaraí, eu falei, não, faz o seguinte, então eu vou voltar lá para São Paulo para trazer, né? Mas já estava decidido, né? Voltei, cheguei em Dom Pedrito, eu tentei fechar um negócio, abrir uma loja lá, mas o cara desistiu, né? Em Livramento também eu tinha ido lá e falei, olha aqui, eu vou te pagar, vamos supor, 15 mil, 10 mil, 20 mil, assim. O cara também não aceitou, porque meus primos lá, eles trabalhavam, compraram os portugueses, umas lojas grandes, e agora eles estão bem, estão radicados
bom, essa é outra hora a gente fala, né? Estão radicados em Mirassol, Tenabi, Jales, Votuporanga, e Mirassol e São José Rio Preto, naquele lá. Aí o senhor foi a Quaraí, Livramento, Dom Aí, Pedrito, mas não se acertou em nenhum desses lugares. Não, aí despachei, comprei. Num dia tu abre uma inscrição, antigamente é rápido. Eu abri com a endereço do Dom Pedrito, para dizer que Dom Pedrito para mim é o ponto de partida, né? Mas cheguei lá, o cara desistiu, né? E eu falei, mas aqui também não tem para perder, porque não tem como estudar. Para dizer que até eu analisei. Livramento, eu falei, eu posso até concluir o segundo grau, né? E despachei a mercadoria para o Dom Pedrito, inscrição com tudo. Cheguei lá, e eu falei, bom, eu vou pegar uma amostra e eu vou vasculhar. Sim. Era, me parece, em janeiro que eu viajei para cá, né? Porque dava tempo para o cara matricular. Eu peguei a conclusão do curso, aberto, eu fui para Livramento, e o Livramento era muito bom para trabalhar, mas não deu certo o negócio. E um amigo que vem de lá, o filho dele, agora ele é o presidente da nossa comunidade, o filho dele, né? E ele, parece que o Caio disse, você vai ficar aqui comigo. Não, pô, vem para cá, né? Fez força para mim. Não. E tem outros, tinha poucos. Eu falei, tá, tudo bem. Voltei, peguei uma amostra das mercadorias, né? E eu cheguei, vendi para ele, vendi para alguns, né, no atacado. Eu peguei a moça e falei, não, você segue na fronteira para ver onde que você se adapta. Eu não queria parar, eu queria estar trabalhando para não, né? Eu cheguei em Quaraí, mas cheguei de noite, vi a comunidade, mas eu queria para Uruguaiana, mas voltei. Eu voltei, falei, não, você desce aí para Bagé, Pelotas, Chuí, né? Eu vim para Bagé. Quando eu cheguei aqui em Bagé, eu fechei negócio com um parente do Armando. Eu sei que naquela época... Do Armando Salim? Do Armando Salim. Quanto que você quer? Eu acho que mais ou menos $2.000. Né? Ele pegou era R$10.000 mais ou menos. Né? Só para mim pegar o ponto, uma parte da mercadoria. Aí eu falei, eu topei a parada. Né? Eu me dei conta que está em cima para mim matricular, né? Eu falei o seguinte, eu vou matricular aqui mesmo. Né? Em Bagé mesmo? Em Bagé. Fui no estadual, faltava poucos dias, assim. Eu faço a transferência se for necessário. Deus dá uma orientação. Eu acredito no destino que Deus determina para uma pessoa. Tá? Me matriculei, comecei a trabalhar aqui. Olha aqui, deu certo. Né? No estadual me intrusei bem. Né? Eu estava muito bem relacionado em Mirassol, uma cidade que todo mundo se conhece, com a pessoal que estuda comigo, com meus primos, através da loja, no trabalho, assim. E eu determinei, falei, eu vou ficar em Bagé, futuramente eu vou ver o que eu vou fazer. Mas ficou o curso de engenharia, era... Guardado na memória. Era no Rio Grande, né? Eu passei no vestibular. Fez o curso aí no estadual? Eu fiz no curso no estadual, me formei, né? Tive muita amizade, aquela amizade que a gente nunca esquece, né? Deixa eu só fazer uma interrupção para a gente marcar assim no calendário, né? Que ano mais ou menos o senhor chegou em Bagé, então? Eu cheguei em 1962 para 63. 62, 63, o senhor chegou aqui em Bagé. Isso. E aí, chegado aqui em Bagé, se estabeleceu, começou a comerciar, em seguida foi para fazer concluir os estudos de segundo grau no estadual, é isto? Olha aqui, é mesmo, antes de iniciar a trabalhar, mas já estava com a inscrição aberta, eu falei,
E eu fui matricular. Eu fui matricular no estadual para concluir o segundo grau. Perfeito. Me diga uma coisa, que isso aí é interessante, pela, pela sua explanação aí, professor. Sempre nessas cidades que o senhor chegava e outros, né, árabes que chegavam, sempre tem uma colônia e todos vocês são bem recebidos pelos seus amigos, pelo pessoal da mesma... Olha que aqui a gente não esquece aquele carinho que a gente tem pelas pessoas, aquela amizade que pessoas que trabalham comigo. Olha que eu me senti realizado. O senhor sempre chegou amparado numa cidade dessa, amparado, que eu digo assim, com uma referência pelo tio, por um amigo árabe, sempre houve essa integração, né? Na realidade, cada lugar que eu chegava, nós tínhamos a nossa comunidade. E a nossa comunidade recém ter iniciado, cada um com a sua lojinha, já passaram aquela fase. E a gente, porque todos uns da uma cidade perto, uma cidade de 4, 5 quilômetros, outro de 10, para dizer que a gente... E o senhor já chegou aqui em Bagé? Cheguei quase como fosse em casa, na verdade, como fosse em casa, em dois sentidos. Pelas pessoas da nossa comunidade, que a gente se encontrava todas as noites, a gente ficava aqui na praça, perto daquele marco, na hora do almoço, ou a gente visita um ou outro dentro das lojas, a gente tem aquela amizade. Até hoje se mantém isso? Essa eu já tive chegar lá, né? E como eu estudava, eu era aberto, eu gostava, quem é que não gosta de baile, festa, isso, eu era muito festeiro e também era muito estudioso. Essas duas coisas que eu tinha, né? Isso, de certa forma, tira, de certa forma, isso destaca o senhor do resto da colônia, né? Porque são poucos que têm o pessoal... O senhor se dedicou, evidentemente, cresceu, criou fortuna com comércio, mas o senhor tinha na sua mente os seus objetivos de estudar, né? Estudar é um princípio, né? Era um princípio, nem todos vieram com essa mesma... Imagina, só para te eu vou chegar nessas aí agora estudar. Aí me estabeleci, né? Comecei a trabalhar. Uma loja aqui era Vitória e outra ao lado, mas em seguida desocupou o Banco Agrícola Mercantil. Eu fui lá e aluguei, né? Mas a gente conta com... tem mais visão, né? Eu tinha visão que uma cidade grande, a despesa que eu posso ter aqui, só na venda de 2, 3 dias, cobre tudo a diferença. Sim. Né? Eu cheguei no Recife, ele falou, não oferecer tanto, né? Para alugar 3 salários. Eu falo, eu pago 3,5. E dou 2 meses, 3... adiantado. Depois que saiu o Banco Mercantil Agrícola. Esse aí foi 3 anos, 4 anos depois, né? Eu fui bem sucedido nesse sentido. Eu associei a educação, a conclusão do estudo, né? E olhei que a gente tem que se formar de qualquer jeito. Quem não deu medicina, engenharia, o que seja, vão pegar o que tiver na frente, né? Me formei aqui, o segundo grau, uma turma grande, até gente, outras falo de você, gente, né? E matriculei no curso de economia. A única opção é que a economia você pode ser, não tem administração, contabilidade e tudo, né? Eu estudei, tive uns amigos lá, olha aqui, uns amigos que esses aí, na realidade você tem 2 amigos, aquele que cresce contigo, aquele que te acompanha na escola, que você acompanha a tua vida, né? Tinha o Paiva, Mário Paiva, tinha o padre, Arthur, tem uns quantos aí que a nossa amizade ficou muito depois até aquele vínculo de amizade. Eu era muito aberto, eu gostava de baile, de brincar, eu estava em todas,
né? No trabalho, na faculdade, nas festas, em tudo. Né? O senhor era uma das pessoas mais bem relacionadas, né? Eu digo esse pessoal que veio da Palestina, né? Naquela época, sim. Naquela época, sim. mais bem relacionado. O senhor era muito festeiro, gostava de conversar com as pessoas, se relacionar. O senhor se integrou, na verdade, por completo. na sociedade, na comunidade bagiense, né? E passou a ser querido, conhecido por todo mundo. O senhor chegou a se formar em economia? Eu me formei em ciências econômicas, né? Estudei 4 anos. Depois eu achei que, por exemplo, como é que a gente... como eu gostava da área de ciência, eu falei, vou fazer biologia, ciências biológicas. Uhum. Aí eu estudei mais 4 anos de ciências biológicas. Eu peguei também licenciamento pleno, especializei, né? Licenciatura plena. Quer dizer que o senhor é formado em economia, em ciências econômicas e ciências biológicas. E concluí depois mais 2 anos de contabilidade. Mais 2 anos de contabilidade. E mais uns 20, 30 cursos possíveis. Vocês entendem agora por que eu comecei nossos diálogos históricos aqui, lhe chamando de professor, porque realmente é um professor, é uma pessoa... Por isso que eu destaquei o senhor para representar toda a comunidade palestina aqui, porque além desse relacionamento, dessa integração com a comunidade, todo mundo conhece o senhor Gilmar em Bagé. Eu conhecia todo mundo. E o senhor participava... Eu era aberto em tudo. Aberto em tudo. É uma pessoa de uma cultura, de um estudo superior, com 2 cursos superiores formados. Quer dizer, então, é uma pessoa de extremo destaque na comunidade. Chegou aqui em Bagé em 1962, já chegou com certo patrimônio, né? Para poder, para poder abrir, né? E isso aí, que já trouxe alguma coisa lá da Palestina e mais o que o senhor adquiriu no trabalho antes de vir para Bagé. E aí, quando é que o senhor voltou para a Palestina de novo? Mas antes de voltar, eu vou seguir mais ou menos... Sim. Aí a nossa comunidade sabe como no Brasil, né? A gente se encontrava, né? E a gente não tinha sociedade com um grupo, né? Em 1965, aí foi criada a OLP, a Organização de Libertação da Palestina. Mas ela representa toda a comunidade dentro da Palestina, faixa do Gaza e no exterior. Aí nós tivemos que se organizar. Nessa parte aí eu era bem relacionado, eu paguei uma cópia mais ou menos da Sociedade de Brasília, de São Paulo, de Porto Alegre. Eu acho que a terceira sociedade, aí começamos a ter o contato com os representantes que nos representam no Brasil. Antigamente era a Liga dos Países Árabes que nos representou. Uhum. Mas aí mais tarde, aí, em 70, 75, por aí se formou a nossa sociedade mesmo, né? Uhum. Aí a OLP cresceu, depois passou para a fase política. A OLP foi a âncora para criar essas sociedades aqui. Justamente, né? A OLP existia, mas existia lá, mas aqui ainda não tinha representantes no Brasil. Existia a comunidade, então aí venham as pessoas de lá para nós se organizar a vida, ter comunicação. Então nós abrimos mais ou menos, fomos dos pioneiros aqui em Bagé. Eu agradeço, eu lembro o coronel Pinheiro Grande, né? É um grande... Augusto Pinheiro Grande. Augusto Pinheiro, né? É um grande colaborador, uma pessoa humanitária, uma pessoa boa, de coração. E eu falei, olha, aqui era meu contabilista, o senhor faz para a nossa sociedade. Foi no dia, vai ser já mais tarde, foi no dia 11 de maio, 11 de maio de 1900, eu tenho aqui a data,
de 1981. 1981? 81, para te ver, daquele tempo até lá, né, já nós tínhamos organizado, né, e temos mais uma representação através do nosso, como é que eu vou dizer? Eu posso dizer embaixador, né? E a gente estava atuando na parte de mostrar, colaborar, porque se você tem um lugar, né? Você amanhã tem filhos, netos, assim, eu escolhi aqui porque eu me senti bem, tanto pelas pessoas, pelo carinho, pela amizade que eu fiz, e como o objetivo do ser humano trabalhar, estudar e colaborar e fazer, né? Se você tem um lugar, você tem que ajudar para desenvolver. Como é o nome da sociedade aqui em Bagé? O nome da sociedade Árabe-Palestino Brasileira. Sociedade? A sociedade era aqui, a primeira que nós fundamos foi, isso foi aqui na Gomes Carneiro, 1075. Aí nós tínhamos um representante, naquela época, em Brasília, entende? É uma representação, não é embaixada, mas ainda Sociedade Árabe Palestino Brasileira. Sociedade Árabe Palestino Brasileira. Porque é aberto, todo mundo pode entrar. Aqui, para pessoas como eu, que não conheço isso, e talvez alguém que esteja nos assistindo também não conheça. Então foi em 1981, mais ou menos, que se criou essa sociedade aqui em Bagé, sim. E o senhor foi dos pioneiros nessa criação. Eu fui o presidente. O senhor foi o presidente aqui que eu fiz. E o que eu queria, assim, qual era o objetivo, ou qual é, né, na época que vocês fundaram, qual era o objetivo? Era um objetivo de reunir, claro, primeiro, divulgar a causa. Os palestinos. Era um objetivo político, era um objetivo religioso. Todos professam a mesma religião. Me explique para mim que não conheço. A nossa sociedade ela é abrangente. Vamos supor, tu recebe uma pessoa que vem de fora, no lugar do que você tem a sociedade que representa. No lugar de estar na praça ou aqui, você tem que ter lugar, né? Acontecendo o evento de participação com a comunidade, uma enchente, uma coisa, isso aí, você está aqui para ajudar. Fazer comunicação. Né? Nós tínhamos o jornal de Jerusalém, eu estudava na faculdade e eu dava todos os dias no centro cultural, no centro acadêmico, eu deixava e vinha para a nossa comunidade. É para dizer que você mostra o que você é realmente. Divulgar a cultura. A causa palestina. Divulgar a cultura, porque todos os meus conterrâneos são pessoas boas. José da Marisa, o Armando, outro que faleceu. Olha, tem tanta gente assim, boa de coração, né? Que vieram de lá e trabalhar, trouxeram as famílias, os filhos, netos, bisnetos estão aqui. Que colaborar, porque não é uma pessoa faz. É a comunidade, é conjunto. E nós integramos por completo. Até na faculdade eu fiz umas quantas palestras, portas abertas. Às vezes a gente faz uma exposição cultural aqui, faz palestras sobre a causa, porque não adianta olhar as pessoas, esse cara é terrorista. Não é nada, é só uma pessoa, né, que vem e foi expulso pela força de coisa. Eu não fui, mas porque até agora meus pais fica sob ocupação. Sim. Essa outra parte que eles estão perdendo quase tudo, Israel está dominando tudo. Então aí dá para o cara realizar, sabe? Então eu trabalhei nesse aspecto, né? O senhor segue trabalhando, sempre foi um objetivo seu a divulgação da causa palestina. Sim. Tá? E hoje essa sociedade aqui em Bagé, ela se reúne periodicamente? Como é que ela funciona? Agora vamos seguir. A sociedade, depois nós
passou um tempo, nós mudamos aonde está, em cima do Banco da Província, tem uma farmácia, não sei qual é o nome. Nós alugamos, era a Sociedade Palestrina. Lá eu comecei, no 1989, 90, 91, aí eu me prontifiquei para ensinar o árabe para eles, né? Mas naquela época eu estudava, né? É antes, né? 85, assim. E nós temos uma parte para rezar, né? E tem uma parte para a gente divulgar, conviver, né? Conviver numa festa, outra, participar num evento, tudo. Eram pessoas muito... Nas datas festivas, faz um jantar, faz um almoço, como é que é? Até eu não sei onde. A gente participava em tudo. Na vida política, um dia vamos supor. Em todas as atividades a gente estava Em todas, sim, sempre presente na comunidade. E me diga uma coisa, o senhor falou que tinha um lugar para oração. Todos os palestinos que estão aqui em Bagé, certo? Todos são muçulmanos, né? Como é que... sabe que sei como nem todos os católicos rezam, né? Tem uns que são mais devotos, mais religiosos, mais devotos, e tem outros filhos. E tem os filhos, às vezes, que não querem nada. Claro, né? mas são muçulmanos, né? São muçulmanos. Todos que vieram aqui para Bagé são muçulmanos, né? A maioria casaram, né? E eu tenho mais ou menos dados aqui. Chegou uma época que a gente, entre aqui e Igual, nós tínhamos 300 pessoas, entre crianças, adultos, grandes, aí. Mas tudo tem o seu tempo. Né? Claro. Tinham 300? Tinha. Agora tem, aqui em Bagé deve ter uns 60, mais ou menos. Só? Eu achei que tivesse Não, mais. Mas porque tem mais de 300, vamos supor. Eu casei, era agora tem filhos, netos, e está quase mesmo, né? Vamos supor, falar para o José da Marisa, né? Tem 4, 5, 6, todos falaram. Tem os bisnetos. Dos que vieram comigo, daquela turma, agora a maioria estão em paz. Que Deus. Sim. O senhor José era meu vizinho ali no escritório. O Armando. O senhor é casado e tem filhos, né? Me esqueci de perguntar no início. Agora que o mais importante é que a pessoa só uma mão só não bate para não aplaude, né? Depois que eu concluí, estava quase concluindo ciências biológicas, aí eu falei, eu estava estressado. Eu trabalhei, já tinha 2 lojas, né? Já cresci bastante, Barulho de Bagé, e a loja Mazda, e a Mazda Infantil Juvenil. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou descansar a cabeça. Né? Eu estudava, trabalhava de dia, eu estudava, à noite até as 11 horas, os cursos eram puxados, né? Isso. Ciências biológicas não era licenciamento pleno. Eu me formei com a primeira turma. Até que me ofereceram para trabalhar, mas eu aceitei no início, eu tenho a carteira já oficializada, mas não deu, porque eu estava subcarregado com 2 lojas, 15, 20 funcionários nas 2 lojas. E eu estava estressado, antes de abrir ainda, tem só a loja Mazda, essa aí. Eu estava estressado, chegava e não conseguia relaxar. Eu peguei e falei, sabe uma coisa? Eu tinha umas funcionárias que trabalhavam comigo, Iraci, da Silva, era como fosse filha ou irmã, trabalhou comigo, né? E a Vera Garcia, e tem até umas 3, 4 são de confiança, né? Isabete, eu me lembro também. Eu falei, olha, que a casa está aí nas tuas mãos e eu vou viajar. Em 1974.
Eu peguei, porque eu tenho que descansar a cabeça. Eu estava estressado, não conseguia. Claro. De noite eu dormia mais ou menos estressado, para te ver, né? Não é o dinheiro todo, o cara tem que... Falei, agora eu vou visitar minha família, né? Aí eu peguei, fiz as malas e me mandei para a Palestina, né? Em 74. 74, mas não tínhamos feito a sociedade ainda. Eu cheguei, fiz por 45 dias, aí eu vi a minha família, mas houve um fato que me deixou choque. Já. Quando eu fui passar a divisa entre Palestina e a Jordânia, né? Eu tinha uma distância de 90 quilômetros de Amman até Jerusalém. Mas no meio tem aquele panis, né? E depois tem um lugar plano, né? E tu atravessa o Rio Jordão. E para te entrar lá, para te ver, mesmo sendo palestino, você não pode entrar. Só com permissão. Só com permissão. O senhor, para voltar no lugar que o senhor nasceu, na Você sua nasce- terra natal, o senhor... eu tive que fazer. E para. Eu não sei por que motivo. Aí eles me barraram, porque era jovem, né? Uhum. Aí eu voltei, mas pedi de novo para a minha família, sabe, as famílias lá num lugar são desde, né? Claro. Até que eu tenho fotografia da cidade como era ou como é agora, né? Aí barrar de novo, não chegou. Aí tu desce da Jordânia. Quando chega, tu tem a Jordânia que faz a revisão, tu passa depois outra revisão de Israel e tu chega lá na porta para te fiscalizar tudo, fazer entrevista e tu passa. Na hora tá para passar, você não chegou. Não chegou até o visto. Até que eu me lembro, na segunda, na terceira, quando eu desci, aí a mãe, meu cunhado, chegar lá, quando cheguei lá, me pediram. Mesmo eles sabiam que eu tenho aquele... Mesmo o senhor tendo visto... Não, eles não tinham. Trancar lá e não liberaram. Não liberaram. Não liberaram, né? Olha, imagina, uma mãe que chega para ver o filho, vai um lugar para outro, depois na outra, ele fica para trás. O choque, essa é a maldade. Eles fazem para a gente sofrer mesmo, né? Israel fazia naquela época. Hoje eu vou chegar nessa parte. Depois, aí eu voltei. Eu falei, sabe de uma coisa, a gente tinha que voltar 10 vezes e eu vou mesmo. Não vou voltar sem ver e sem entrar. Entrei em contato com uns parentes lá. E eles falaram, não, teu visto tá, mas verifica, tá trancado, não conseguiu. Tem um amigo que estudava comigo, ele falou, você tá indo? Eu falei, chegou meu visto aqui, não trancaram. Eu falei, espera aqui que eu vou lá. Esta divisa de Jericó, a cidade mais antiga do mundo, tem mais de 10 mil anos. Tá? Ele foi, fica mais meia hora, menos meia hora que ele, até a minha cidade, a mesma localidade, e pegou, foram para Ramal, na cidade estreita, enquanto estava engavetado embaixo para não ir. Para impedir. Então aí chegou da cerca e falou, aí mostrou o visto, né? Para mim entrar. Aí eu peguei e eu faltava acho que em 5, 10 minutos já tinham me visto falando que não. Aí eu peguei aquele visto, né? E eu corri, né? Para a sala onde encontrar o militar, o chefe, né? O cara botou o fuzil, ele gritou, que grita, faz o que quiser, tá aí o passaporte, eu fui. Podia ter atirado a mim. Podia ter atirado. Mas eu mostrei o passaporte e corri, né? E chegou falando judaico, não sei, né? Aí eu entrei. Fiquei uma semana, mas tem que sair, terminou o visto. Aí eu voltei para a Jordânia.
para dizer que o que eles fazem com o povo. Hoje é outra coisa, eu vou mostrar para vocês. Agora, pois é, agora eu vou lhe pedir para... Mas antes eu queria conversar uma coisa com o senhor. Eu vou lhe pedir para o senhor mostrar para nós... muito obrigado. Vou pedir para o senhor mostrar para nós o que era a Palestina antes de 48, antes da ONU, né? Porque tudo gerou, todos esses conflitos, eles começaram a partir, eu digo, sempre teve o conflito, mas eu digo em termos territoriais, em termos de definição territorial, a partir da resolução da ONU que criou o Estado de Israel. Então, eu queria depois ter uma noção assim, do que era a Palestina e como está hoje. Mas o senhor já voltou várias vezes à Palestina, né? Essa vamos chegando. O senhor, essa foi a sua primeira vez. Essa é a primeira. A primeira vez que o senhor teve toda essa dificuldade. Depois o senhor voltou várias vezes, não teve a mesma dificuldade, né? Agora, por que gerou essa dificuldade? O senhor vai explicar ali as invasões de Israel, tudo isso aí. Mas hoje, eu queria entender também um pouquinho, porque o palestino, como o senhor bem retratou aqui, e como o senhor é o espelho, o senhor é o espelho de toda a comunidade palestina. Eu conheci muito o Armando, ia lá para o Cantegrio, ele contava as histórias, e também ali sempre na Casa do Pão, ali tomando cafezinho, o seu José ali sempre atencioso, na Marisa ali. Então, todas pessoas de bem, todas as pessoas perfeitamente articuladas. O seu José, por exemplo, era ele que ia no colégio para representar os filhos no clube de pais e mestres, era ele que ia lá no Auxiliador, aquele menino dele menor, como é o nome? Esse menino que está embaixo. Bom, mas enfim... todos são palestinos, todos são muçulmanos. Mas por que existe, vamos dizer, essa corrente muçulmana? Da onde que saiu essa corrente muçulmana que faz esse confronto, inclusive esse confronto militar, esse confronto terrorista? O que leva? O que é o Estado Islâmico hoje? Então eu queria que o senhor mostrasse o mapa, o que é a Palestina. Depois nós chegamos a... E eu queria também que... Eu vou concluir essa primeira parte. A primeira parte, então, aí eu fui para São Paulo, a minha esposa, né? Eu ficava em Girassol, no hotel, e, coincidência, ela estudava no Egito. Ela, junto com os irmãos, estudava, eles dois estudou medicina, e ela veio para o Brasil, né? Ele entrou no hotel e eu vi, assim, né, de vista, né? Até que falaram da minha cidade, assim, mas a gente não vai estar, né? E a coincidência, depois eu vi, né? Ela mora em Corumbá, uma comunidade que tem mais de 500 pessoas palestinos do mesmo lugar que vivem lá. Eu terminei conhecendo e casando, né? Sim. Casei, aí depois de casar, né, eu não tinha construído essa casa, né? Em 77, 78. Em 1909, eu tinha comprado esse terreno, já fiz a primeira coisa, tem que ter o celular, né, para não estar pagando aluguel. Com certeza. Né? Aí ela me ajudou, foi um braço direto, né? Ela não tinha completado o segundo grau lá. Eu estudava na faculdade, ela estudava nas irmãs, para ver a coincidência, concluímos. E depois aí nós tivemos 4 filhos. Primeiro foi Rian, depois em 1980, depois a Nádia, 81, e o Sama, no 82. Tive 3 filhos, assim, uma depois do outro. O mais velho hoje tem 40 anos, 42? Mais ou menos, 40, 41. Né? E depois o último, o Sama, né? O Sama vem em 81, mais ou menos, né? Agora,
no dia 25 ele já completa 39 anos, mais ou menos. E por último veio a Renan, em 78, né? Em 88. 88. Né? E ela está, e todos estão bem, graças a Deus, da família. E aqui adiante, eu vou falar sobre a família. Sim, claro, claro, é importante ali. E a família, um por todos, todos por um, né? E meus filhos todos são formados, né? Eu tenho fotografias lá depois deles, né? Todos moram em Bagé, não? A Renan, essa última, ela se formou em... Ela se formou... O cara começa a esquecer. Sim, não. Certa idade, né? Ela se formou aí na Urcamp, né? Ela trabalha no Centro de Oncologia, né? Aqui na... Ela trabalhava aqui, depois aí passou para Santa Casa agora. Né? E a outra, ela casou há um ano e pouco. Está bem, graças a Deus. Que coisa boa. A Rian casou também. Casou em Corumbá, né? Ela tem lá no Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, a nossa maior concentração da nossa comunidade. Pensei que fosse Foz do Iguaçu. Não. É Corumbá. Corumbá. Ela tem 2 filhas. Eu falei, olha aqui. Tá vendo? Ela e a... Que lindos. Essas aí. Que lindos. Muito lindos. E tem a Hanan, depois a Nádia também, formada em informática. Se especializou nessa área, depois ela exerce o comércio, achei uma boa. Estagiou no Banco do Brasil, depois falei, não, quer trabalhar. Ela também fez a informática, fez mais curso de especialização na área do comércio, né? Em todas as áreas. E abriu uma loja aí no edifício Moglia. Compramos umas zonas pequenas, né? Visual Sul. E o Sama se formou em computação, engenharia de computação, se especializou também. Ele trabalha em São Paulo, em Campinas, uma firma de 300. E agora ele trabalha direto. Ele está trabalhando mais, já faz 2 anos depois da epidemia, ele já trabalha aqui. Ele trabalha no centro de pesquisa lá também. Que espetáculo. Todos, graças a Deus, estão bem. Eu continuo na batalha, estou aposentado desde 1995. Eu pretendo parar agora esse ano, né? Até que eu anunciei, eu vou parar, não sei, eu vou conseguir. Não vai parar, não consegue parar. Eu vou parar, acho que de 3, 4 meses, descansar para voltar, mesmo se eu voltar. Porque não é só trabalho. Eu vou voltar depois, não poder caminhar, né? E a minha esposa, eu vou te contar, ela é tudo, ela ajuda. Filhos, agora netos, a escola, faz trabalho por todos. Olha que sem ela, a gente não tem feito nada. Família, graças a Deus. E me diga uma coisa, e aí? As filhas e os filhos, como nós estávamos falando ontem, também dedicam algum tempo da sua vida, do seu dia a dia, para viver em comunidade, com a comunidade, com os palestinos, são divulgadores da causa palestina, eles participam das orações. Agora, então, vamos seguir da família por enquanto. Na realidade, quando eu disse que a nossa sociedade estava aqui em 7 de setembro, naquele ponto, então aí eu me prontifiquei para dar aulas. Para te ver como é que é. Tinha 20 alunos. Até o Samir estudar, meus filhos também levavam. E em dezembro começamos nas férias. Novembro mais ou menos já estava a ideia. Em dezembro comecei a dar aula. Era da manhã, 1h30.
Mas a aula rigor mesmo, eu já estava formado Claro, em ciência, a orientação do professor é a mesma coisa, sabe? com certeza. Ele sabe se sabe transmitir, né? Olha que passou um mês, eu mais ou menos tenho experiência como é que eu aprendi o árabe. Primeiro você escreve as letras, palavras, depois manda as pessoas repetir atrás em voz alta, fala o significado, depois manda cada um ler, né? Isso. Ler. E eu fui para reforçar mais ou menos essa parte básica. E quando chegou janeiro, fomos bem ainda, tá bem? Chegou o início das aulas, aí uns começaram a confundir, porque todos eram pequenos. Na faculdade, nas escolas, eles confundiam. Alguns, né? Sim. Aí eu não vou, vamos supor, deixar eles, ou forçar eles, os pais, para ensinar o árabe, para deixar a coisa principal que é o português. Eu falei, não. Eles, uns retiraram, outros, falei, não tem problema, ficam assim. E quando tiver oportunidade, vocês têm tempo, eu estou à disposição. Até a José da Brasília, tem as filhas lá, não é? Falou, Juma, as minhas filhas, aí eu pego o livro para elas conseguem devagar ler com 2 meses, né? Para te ver, né? Maravilha. Mas agora esquecer todos. Todas essas jovens que estão aqui, a maioria estuda filhos do Samir, eu tinha uns 20, mais ou menos. Porque aqui em Bagé confundem muito. Tem muitos libaneses aqui em Bagé que não são palestinos, não tem nada que ver uma coisa com a outra, né? Palestinos, são árabes, né? Melhor dizendo, são árabes, e os libaneses não são, né? Essa aí nós vamos fugir um pouco, mas eu vou só te dar. Os libaneses aqui, como eu disse, era tudo o Império Otomano. E quando, na Segunda Guerra Mundial, eles entraram, os aliados, e dividiram o mundo árabe, cada um pega uma parte para dominar. Mas, na verdade, é um colonialismo. Sim. Eu não vou entrar nessa guerra de novo, porque a gente pode falar para uma sequência, né? Dividiram para poder dominar e poder aproveitar, explorar as riquezas que estão lá, né? Dividiram para poder. Pelas riquezas, petróleo, isso, Claro. eles que criaram. Então, falando da minha vida, nessa parte, eu vou e volto, né? Vou e volto. Casei, tive os filhos, e graças a Deus a gente vive e revive, tem muita amizade, a minha esposa participa em tudo, né? Participa em tudo, né? Com a comunidade, turma das amigas, isso aí. E quando nós tivemos essa sociedade, nós participar em muitas atividades, né? E falamos da sociedade, depois que nós saímos lá, a sociedade em qualquer parte, a vida mudou. É a evolução. Pode ver, o Caxiral tem uma recreativa, esses aí também. A nossa sociedade, como sociedade, nós temos, só o nome e o local, mas a gente encontra lá só para rezar ou quando vem uma pessoa lá. Agora nós estamos bem de frente onde a cultura, para cá tem umas salas que... Ali perto do Nasser, ali? Não é do Nasser, o Nasser acho que comprou aquela Comprou, parte. É aquela parte que comprou, tem uma sala que a gente, até que agora faleceu o pai, ele doou para a nossa comunidade, para dizer que já é um centro cultural e religioso, lá está aberto. Tá? Já que esse assunto, a gente tem gente da África, gente da outra parte que vem, a gente reza por o islamismo. Islã quer dizer paz, e as pessoas se encontram, né? Essa parte, mais ou menos. Agora nós vamos partir para a parte da ocupação, né? Exatamente. Eu queria que o senhor desse uma noção para nós do que era a Palestina antes de 48 e
qual foi a evolução? Se a gente pudesse ver no mapa aqui agora. Eu vou falar sobre a origem. Aham. A origem do conflito entre árabes e judeus, na realidade, os judeus nós sempre vivemos, sempre eles existiram, né? Em pequena quantidade, porque sabe, na época dos romanos, eles resistiram à existência dos romanos. O Tito, me parece que era o Imperador? o imperador naquela época. Então pegaram e os judeus eles foram varridos de lá por completo. E a cidade de Jerusalém foi destruída 7 vezes, não é a primeira vez, porque tudo que é invasão, os mongóis quando chegaram, Também outros quando chegaram, e os judeus quando forem, quem voltava ele podia ser condenado, e quem ficou os palestinos. Mas na realidade, antes dos palestinos, antes que os judeus fizessem, eles vinham como tribos, para lá e para cá. Mas na Palestina, é os filisteus. É o nome, Palestina. Palestina é dos filisteus, entende? É para dizer que não, eles conviveram com nós. Sim, eles tinham 12, ou 10 ou 12 tribos judeus, né? Cohen, não sei mais. Essa eu não vou falar sobre quando saíram da Palestina, depois voltaram, Moisés fizeram um governo de 170 anos, 70 anos, depois os romanos correram, eles, até na Ucrânia, foi lá na China, lá no Afeganistão, Paquistão, eles se espalharam. E o único lugar que eles tinham paz, nos países árabes, eles existiam, faziam parte. Na Palestina tinham mais ou menos 6.000 judeus. Em 1908, eu tenho os dados, tinha 8.000 judeus só. Só em toda a Palestina. E o que é a Palestina? É tudo isso aqui, né? Aqui. Deixa que eu abro, para o senhor, fica melhor, o senhor vai falando. Aqui em cima. Isto era eu vou fazer isso. Parei que antigamente essa Palestina, uma área que é mais ou menos 27.500 km², que os palestinos há mais de 10.000 anos moram lá, né? Enquanto os judeus depois da expulsão pelos romanos, eles espalharam pelo mundo, e aqui vivia só mais ou menos 8.000 judeus. 8.000 judeus. E quantos palestinos? Naquela época tinha, acho que 1 milhão, acho que 900.000, por aí. 900.000 palestinos. Quer dizer que os judeus representavam quase só 1% da população. E eles tinham 6% só da terra. 8%. Só 6%. Nos 27.000 quilômetros quadrados, eles tinham só 6% a área deles. 6%, com as áreas que aqui fica perto nessa parte. Tá? O resto é tudo. Olha aqui como estava habitado. Para falar em Palestina, nessa época, a Palestina, temos a moeda Palestina. Sim. Tá? E essa bandeira? Essa é da Palestina. Pois isso é importante. O que está escrito aqui? Essa é de Revolução até a Vitória. Revolução até a Vitória. A vitória. Esse é o lema da Palestina. A vitória, nós não queremos correr lá, nós queremos pelo menos viver em paz, o que é a lei que determina. O que significa vitória para os palestinos? Olha que vitória. Agora, pode ver, o que na guerra da Ucrânia, pode ver a recepção que ele vem e recebe, tá? Tanto da ONU, que eu vou chegar nessa parte agora, né? E como é que os palestinos foram corridos pela bala, tá? Porque na Segunda Guerra Mundial, quando terminou, e os aliados determinaram a Primeira Guerra Mundial, determinaram o Tratado de Sykes-Picot em dividir o mundo árabe para poder dominar e explorar, onde a Argélia ficou sob o domínio de França, quantos anos, e 1 milhão de martírios da libertação. Tá? Será que a França ainda não se lembra?
não vai pagar por isso. Até os né? anos 1969, 68. Mais ou menos. É. No tempo do De Gaulle, Charles de Gaulle. Exato. Depois, o resto do mundo árabe, uma pena que eu tenho mandado do mundo árabe. Né? Era vasto, vai do norte da África a Marrocos, Argélias. Sim, era uma área imensa. Imensa, norte da África tudo. E Oriente Médio, pode falar, o Egito, entra no Egito, Sudão, né? E da Arábia Saudita, não tinha os Emirados 60, foram criados... Sim, para exploração do petróleo. Exploração do petróleo e por trás, eles que mandam na economia lá. Eles, né, colocaram as pessoas, obedecem o que os outros falam, né? Então Aí, essa Palestina... a gente está com pouca bateria e temos 1h15. Tá, então estamos com pouca Não sei se bateria. temos Vamos... alguma coisa mais prioritária. Não, vamos passar para cá. Tá. Então, só esses aí. Isso aqui tudo era Palestina. Aí, isso aqui até 47. Até 47. Aqui. Aí Israel serviu na Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra, ela queria dominar eles queriam qualquer elemento que garante os interesses deles, que seria o trampolim para esse poder. Sim. Oferecer para os judeus, primeira, não gastar, segunda, por último, os judeus, eles ofereceram para eles, eles queriam a Uganda, Argentina, no Brasil, na Amazônia e outros lugares, e depois aí fizeram, através do Congresso, que fizeram, tem que ser mais fácil, vamos dedicar a Palestina. Então, mas Palestina, nessa época, era a cidade que tinha de ferro, que do Líbano até Jeddah, até a Arábia Saudita. Tinha cidades prósperas, tem economia, até no campeonato de futebol mundial também participaram. Né? É para dizer que é um país, um estado sob ocupação. Eles dominaram esses países, os árabes dividiram entre eles falaram, não, vamos deixar para você para dar o mandato. A ONU falou o mandato. Esse mandato, aquele mapa que eles falaram, vamos determinar assim, uma parte 5% que é a Jerusalém é unificada para todo mundo e 45 para Israel e 45 para os árabes e 55 para os judeus. É lógico, não aceitaram os árabes. Então, terminando a Segunda Guerra Mundial, com o apoio dos ingleses, começaram a apoiar a migração dos judeus que saíram da Alemanha, e a gente, lá na Palestina, eles recebiam de braço. E depois, terminando a guerra, eles já tinham mais ou menos, não sei quantos mil soldados junto com os aliados, entrar aqui pela costa e começar na cidade, perto de Tel Aviv, Yafa, e começar a fuzilar tudo lá. Né? E a finalidade é expulsar os palestinos. Os palestinos. Povo sem arma. Nesse mandato, antes, que eu dizer, né, o Israel, a Inglaterra, ela proibiu os palestinos de qualquer tipo de arma. Até uma faca, se você tem, você pode ser condenado. Eu sei que meu pai, nós moramos na montanha, gente do campo, tem que ter arma, né? Claro. Sabe o que é? Então, alegar que meu pai tinha uma arma, né? E a pessoa sabe o que faziam os ingleses que tinham arma? Dinamitar a casa. Na nossa frente, a nossa casa, uma casa foi dinamitada. Nessa época, meu pai estava na Colômbia. Aí, vieram prender a mãe e falou, olha aqui, é meu marido, eu não está nem lubrificada, eu era guri, eu tinha uma lareira, né? Mais ou menos na altura dessa, botei a minha cabeça assim, dentro do buraco, porque eu tinha juntado uns cartuchos, por isso posso trazer alguma sequência para mim. Até fiquei
eu sofri um pouco, porque eu senti mais ou menos até hoje o que é o que é O que é o sacrifício que vocês passaram, a Que é luta, o que vocês foram, de certa forma, humilhados. Essa é a proposta. Essa era a proposta. E essa é a situação, depois como ficou. No lugar de 45 dos palestinos, deram 55. Né? E aqui, depois da Primeira Guerra, depois aí saiu outro conflito. Essa aqui foi a invasão de 48, de 1948. Exato. Golden Meir, como é que era? O Ben-Gurion, eu não sei qual é. Enfim, que invadiram aqui, né? Aqui em Jerusalém. E aqui. E depois ainda invadiram esta parte aqui, né? Agora, depois, em 67, declararam outra guerra. Declararam. Então, tomar olha aqui, tomar essa parte da Galileia em cima e tomar toda essa aí. Essa parte que eles tomaram, eles começaram a criar colônias, trazer judeus de qualquer parte, tá vendo? Que fizeram resistência para mim, né? Entrar. Trazer judeus e invadir as terras, essas terras que eles tomaram, expulsar todas as pessoas e tornar como uma zona de treinamento militar, ou reflorestamento, o que seja. Do mundo inteiro eles fazem aquelas colônias. Né? E depois, aqui fizeram 560, tem quase 800 mil judeus tá dentro dessa parte agora. Cada cidade, vamos supor, não sei se é o tamanho de Bagé, cada cidade, vamos supor, o tamanho da Ilha Negra, sabe? Eles implantaram colônias através de um capital, vem pelo movimento dos judeus, e cercar e começar a invadir qualquer terra. Qualquer parte, você tem campo, enquanto você não pode entrar, porque tem um assentamento. Em cima das montanhas, eles também... Me diga uma coisa, professor Gilmar. Todo esse conflito entre judeus e palestinos é um conflito religioso? A origem é religiosa ou é por território? Olha, que acima de tudo, eu acho que é por território mesmo. Porque nós, tanto muçulmanos, cristãos, nós acreditamos em todas as religiões e eles têm lugar para rezar, nós tínhamos antes, então não é religioso. Ele é político mesmo. E com essa situação, não sobrou nada. Eu ia chegar lá daquela... Em 75, em 75, vamos supor, aí a luta dos palestinos se tornou com um objetivo, né? Objetivo de resolver de uma maneira pacífica. Aí o Arafat, nosso presidente, né? Foi a Camp David? Ele foi na ONU, ele falou, nessa arma, irmão, eu tenho arma, na hora tem a paz, é vocês que decidem, né? Eu quero a paz, mas eu quero que nós possamos viver em paz. Passou mais um tempo, 5, 7 anos, calmou a coisa mais ou menos, aí em 1988 os palestinos se reuniram em Argel e fizeram a declaração da independência, a questão dos territórios duretos, mas o Israel que não reconhece. Não reconhece. Então, mais tarde, em 1993, o Arafat foi para Campo David e fez uma declaração de paz, né? Onde os palestinos ficam na divisa de 67, olha aqui, 67, essa parte, essa aí, e Israel, mas Israel... Não entregou. Ela não entregou, não reconhece. Ao contrário. Eles começaram a trazer judeus, invadir as cidades. Então, quero agradecer, professor Gilmar, essa aula que ele nos deu, principalmente sobre a Palestina. E para encerrar, lhe agradecendo, como última palavra, da onde saem esses movimentos armados terroristas da Palestina? Olha que
quem proclama pelos seus direitos, ele não é terrorista. Nós pedimos o cumprimento da Carta das Nações Unidas. As Nações Unidas, quando falou em 1900, artigo 194 pela ONU, que estabeleceu a revolta dos palestinos para seus lares e viver em paz com eles. Mas, na realidade, que nós estamos vendo mais agressão e mais agressão. A frase mais importante que o senhor disse é essa: quem luta pelos seus direitos não é terrorista. Isso que o senhor... Mas isso é verdade, né? Isso é a verdade Pode que vocês têm como pela causa palestina, pela organização. Outra coisa, nós somos um Estado independente, já reconhecido por 170 nações. Né? Inclusive o Brasil. Inclusive o Brasil, temos a embaixada em Brasília, né? E nós proclamamos para cumprimento das leis internacionais. Pode ver, os palestinos faz 70 anos nós lutamos pelo nosso direito para viver em paz com Israel. Já 70 anos. E ele acha que em Gaza, ou que seja, que eles lá são terroristas. Pode ver na Ucrânia, os ucranianos que saíram de lá, eles já são recebidos do braço aberto, né? E não é mesmo tratamento. Né? A própria ONU, que faz 70 anos não cumpriu um artigo que a causa que favorece a nossa causa, né? Aqui na Ucrânia, né? Não, na hora que eles fizeram a declaração, o presidente, todos saíram, fecharam e foram abraçar ele. Por que vocês deixam a Palestina dizer? Por que não compram direito? O direito não é para todo mundo. Nós queremos justiça. Nós queremos justiça e nossos direitos inalienáveis não são vendidos nem negociados. Nós somos pela paz e toda a nossa luta, nossa política, para nós viver em paz e com a humanidade. Nós agradecemos, no momento, todas essas nações que nos apoiam, nos reconhecem, que reconhecem. Nós temos os Estados Unidos, é um obstáculo, sempre ela foi contra, né? Contra nós. Eu espero que as coisas melhorem. Um dia nós podemos viver em paz. E aqui, graças a Deus, nós vivemos um país maravilhoso. Nós temos filhos, nós estamos... Todos os palestinos que têm aqui contribuem financeiramente para a causa palestina lá na... Olha aqui, cada um contribui a sua parte com a sua vida aqui. Meus netos, assim, eles têm, a maioria não tiver, eles querem, uns foram, outros não. Mas nós temos a FEPAL, Federação das Entidades Árabes Palestinas no Brasil, que ela que representa os palestinos aqui no Brasil.